rápido e silencioso. São características perigosas do acidente vascular cerebral, o derrame, como é popularmente conhecido. O ataque cerebral é hoje uma das principais causas de morte e também incapacidade entre a população brasileira adulta, um inimigo que pode ser evitado. O acidente vascular cerebral, o AVC, pode ser dividido em dois tipos. O acidente vascular cerebral isquêmico é caracterizado pela falta de circulação sanguínea em uma determinada área do cérebro. Esse quadro é provocado pela obstrução de uma ou mais artérias. Já o acidente vascular cerebral hemorrágico é provocado pelo rompimento de uma artéria ou vaso sanguíneo. Esse tipo de ataque não tem fator determinante relacionado à idade e pode ocorrer também entre os jovens. Os fatores de risco para o AVC são, de modo geral, os mesmos que provocam ataques cardíacos, como hipertensão, colesterol elevado, diabetes, fumo, vida sedentária e estresse. Pessoal que está em casa para participar conosco do programa por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter no @UXTV. Quem quiser também pode ligar no 3218-2194 e encaminhar as suas dúvidas e questionamentos sobre o assunto de hoje. Na verdade, são duas doenças um pouco diferentes e a gente acaba chamando como derrame, né, popularmente conhecido como derrame, ou acidente vascular cerebral. A gente tem 80% dos casos são causados por isquemia. É quando a gente tem uma artéria, ou seja, um vasinho que leva o sangue para uma determinada região do cérebro em que ele fecha, causando uma sequela, na verdade, uma alteração neurológica aguda, né? E quando a gente tem, por outro lado, um sangramento, uma ruptura desse vaso, a gente chama isso de acidente vascular cerebral hemorrágico. Cada uma dessas duas doenças tem os seus fatores de risco, alguns são partilhados entre as duas, né? Mas o principal foi o que já foi pontuado hoje, né? Então, pressão alta, sedentarismo, diabetes, tabagismo. Então, esses são os principais fatores. Etilismo, no caso do hemorrágico, são fatores de risco que aumentam a chance de ter um dano vascular, um dano nesses vasinhos que levam sangue para o cérebro, podendo aumentar o risco de um sangramento, de uma ruptura do vaso, né? Ou um fechamento dele por um coágulo, e aí a gente tem o acidente vascular cerebral isquêmico. A formação da arteriosclerose vai começando a danificar o vaso e ocluindo aos poucos esse vaso, aumentando a chance da gente fechar o vaso, né, ou até enfraquecer a parede do vaso a ponto dele poder romper e ter a formação de um aneurisma, por exemplo, no caso dos AVCs hemorrágicos, né? Em geral, o que as pessoas devem notar? A pessoa fica confusa, a pessoa fica diferente na sua forma de falar. Ela começa a enrolar a língua para falar. Existem alguns sinais que a gente coloca bem no geral, né? Pede para a pessoa sorrir. A pessoa ficou diferente, está se sentindo mal, não está conseguindo saber quem é, onde está confusa. Pede para a pessoa sorrir. Se houver uma diferença no sorriso, um desvio da boca, se a pessoa não conseguir mostrar a língua, se a pessoa tiver algumas coisas muito simples, é preciso buscar auxílio imediato. Não adianta ficar esperando em casa que as coisas melhorem. Na dúvida, qualquer dúvida de que será que isto pode ser um AVC, na dúvida, leve para o serviço de saúde. O cirurgião dentista Ricardo sempre se preocupou com a saúde. Os exames de rotina estavam bons. Ele praticava exercícios físicos e mantinha uma alimentação balanceada. Mas em novembro de 2014, sentiu um mal-estar enquanto atendia um paciente. Comecei a sentir uns sintomas desagradáveis, como uma dificuldade de visão, perdendo o foco do que eu estava fazendo, inclusive não enxergando bem o próprio paciente, tipo uma mistura de imagens, um mal-estarzinho, uma dor de cabeça, que aparentemente parecia, no momento inicial, parecia um mal-estar normal. O simples mal-estar se tornou algo bem mais grave. No hospital, o diagnóstico foi AVC, acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. O caso de Ricardo foi do tipo isquêmico, quando há obstrução de artérias e falta de circulação no cérebro. Quanto antes tu fizer esse diagnóstico e tratamento, menos sequelas, menos efeitos tu vai ter posterior, que às vezes tu não consegue mais reverter. Ricardo fez o tratamento e não teve nenhuma sequela. Trabalho normalmente, faço minhas atividades normais, trabalho tendo meus pacientes,
faço assim, movimentos no caminho, faço movimentos físicos, como fazendo academia, fazendo movimentos musculares, movimentos aeróbicos, normais, tudo direitinho. O AVC e as doenças do sistema circulatório são as que mais matam no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 100 mil brasileiros morrem de AVC todo ano. E no mundo, esse número sobe para 5 milhões de vítimas. Muitas vezes, os fatores de risco dessa doença estão associados a hábitos diários. Fumante, tá? Obesidade, colesterol, triglicerídeos elevado, não praticar exercício físico. Claro, daí tem outros que tu vai associar, tipo estresse, diabetes, óbvio. Essas doenças aí são as que, somadas, quanto mais tu tiver soma desses fatores, mais risco tu tem. Cristiano também passou por algo parecido. Estava em casa, sentiu os sintomas e teve paralisação motora no lado direito do corpo, um AVC isquêmico transitório. A isquemia transitória, tu tem os sintomas, que é isso, pode ser desvio de comissura labial, dificuldade para falar, que chama disartria, ou parestesia, formigamento das mãos, ou até mesmo um leve déficit motor. Isso é transitório. Não quer dizer que tu não vai investigar. Não, tu tens que investigar, mas volta ao normal. Para mim, esse susto aí foi nada mais, nada menos do que um aviso, né? De que não estava levando uma vida de forma correta, né? Eu comecei a tomar 2 tipos de remedinho, que é preventivo, e nos meus hábitos assim diários, eu aumentei minha carga horária de exercícios, né? Comecei a fazer uma academia, uma corrida, a parte da alimentação, cortei gordura, bebida alcoólica. Se tu tem esses fatores de risco, com certeza tu tem que fazer acompanhamento cada 6 meses e fazer o tratamento para não ter isso. Agora, mesmo tu não tendo fator nenhum, te coloca assim como todo mundo fala, todo mundo tem que prevenir. Infelizmente, como já foi mencionado, o AVC ele é uma das doenças mais incapacitantes do mundo, né? Então, o papel do fisioterapeuta é enxergar novas possibilidades, uma nova vida para esse paciente, né? É mostrar para ele que o cérebro continua aprendendo, ele pode se restaurar, se reorganizar. A fisioterapia pontualiza no que a gente chama de neuroplasticidade, que é isso que eu acabei de falar, essa capacidade do cérebro conseguir criar novas áreas e fazer com que o paciente melhore e evolua. Há tempos atrás, eu acreditava que a fisioterapia não conseguia ajudar tanto o paciente, que o paciente neurológico não evoluía tanto. E hoje a gente consegue ver, através de estudos científicos, através de treinamentos específicos, que sim, o paciente tem que ter e tem que manter esperança, né, em que ele vai melhorar. Então, a dinâmica da fisioterapia é enxergar novas possibilidades, a dinâmica da fonoaudiologia também e das diversas áreas que trabalham com reabilitação. Né? Tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido for o atendimento, mais encaixado, né, entre a articulação das equipes, desde a chegada do paciente, monitorar esse paciente, conseguir encaminhá-lo rapidamente para os exames que vão poder definir qual é o tipo de AVC, se é um AVC hemorrágico, se é um AVC isquêmico. Isso, no primeiro momento, já é possível identificar minimamente. Então, eu acho que a ideia é exatamente essa. É uma equipe que esteja integrada, treinada e atenta para o relógio. A cirurgia, principalmente nos casos de AVC hemorrágico, né? No AVC hemorrágico a gente tem 2 grandes tipos. A gente tem o AVC hemorrágico em decorrência de um aneurisma cerebral, quando o aneurisma sangra, né? E causa AVC hemorrágico. Em geral, esses casos, claro, dependendo da extensão, dependendo do jeito que o paciente chega no hospital, sempre se tenta pensar em fazer o diagnóstico. Se existe um aneurisma que dá para ser operado, ou dá para ser submetido a uma técnica endovascular, a gente tenta tratar esse paciente sempre, né? Tem os outros casos que são até mais comuns do que o aneurisma, que é o sangramento dentro do cérebro, por um motivo, por pressão alta, ou enfim, por algum outro motivo, mas normalmente por pressão alta, um pequeno vasinho sangra e causa um sangramento dentro do cérebro. Esses são, a gente tem que ser um pouco mais criterioso quando indicar cirurgia, porque nem sempre a gente consegue agregar um benefício, assim, depende muito do tamanho e da forma como o paciente chega, né? Causa que tem até do AVC hemorrágico, que é um dos piores que existe, é os traumas.
podemos dizer até na parte de acidente automobilístico, como nós temos todo dia. E o papel da enfermagem, então, estaria de estar prevenindo esses traumas, na parte também do organismo da pessoa, estar prevenindo as causas, no caso da hipertensão, estar tentando para uma educação, para um bem-estar, podemos dizer, dessa pessoa e de toda a família dela que está envolvida. E como a gente estava vendo, né, os sinais são bem simples e fáceis de tu estar identificando. Então, isso pode estar, sim, te trazendo informação bem preciosa, mas a gente sempre recebe orientação. Procura o serviço de saúde, procura um médico especialista, procura um enfermeiro, um profissional da área que vai estar te orientando com base científica mais concreta. Mas os sinais do AVC, então, eles são esses bem claros. Tem muitas pessoas que não conhecem ou que acham que não tem muito o que fazer. Né? Um AVC isquêmico não tem muito o que fazer, vai ficar com sequela. Não, isso não é mais uma realidade. A gente tem muito o que fazer por esses pacientes hoje em dia, né? É meio difícil cuidar tão bem da saúde assim nessa correria que a gente sempre está trabalhando com a banda, desde shows até tocando, mas a gente sempre tem a preocupação de, até pela saúde física, psicológica e tudo isso, frequentar academia, a gente faz corridas, então todos nós da banda temos essa preocupação também. Eu acho que é bom começar cedo, né? Há 2 anos a gente vem colocando um novo projeto ativa e há 2 meses a gente trocou a banda, o nome da banda para Vó Gringa. Aí estamos lançando aí no videoclipe. Essa noite eu vou te mostrar quem eu sou. Ligar a web na frente do computador. Eu na minha casa e você na sua. A distância é nossa realidade nua e crua. Eu posso curtir, mas não compartilhar. Ver o seu perfil e não poder beijar. Tão perto, mas tão longe você está. Mas quando de repente a gente se aproxima, é tudo tão impactante, intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. Só de falar é tecnologicamente intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. Só de falar com você, só de falar com você. Pra ver o quanto tudo está mudado, pra estarmos próximos não precisamos ter contato. Nunca estamos na presença um do outro. Pra dialogar só precisamos nos conectar. Eu posso curtir, mas não compartilhar. Ver o seu perfil e não poder beijar. Tão perto, mas tão longe a gente fica. Mas quando de repente tudo se aproxima, é tudo tão impactante, intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. Só de falar é tecnologicamente intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. Só de falar é tudo tão impactante, intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. Só de falar é tecnologicamente intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. É tudo tão impactante. E tem uma dúvida que chegou agora por telefone, é a dona Iracema Weber, do bairro Salgado Filho. Tudo bem, dona Iracema? Tudo bem, para você? Tudo certo. Qual a sua dúvida, dona Iracema? Minha dúvida é assim, ó, eu em 2012 tive uma aneurisma e foi operada, foi colocado 2 próteses. Eu gostaria de saber se isso é definitivo para sempre ou tem alguma coisa de poder sair do lugar. Ou o cirurgião faz uma cirurgia aberta e coloca como se fosse um grampinho metálico que fecha esse aneurisma. O aneurisma é como se fosse um balãozinho que se forma na artéria e ele vai lá e fecha esse balãozinho e impede que ele possa sangrar de novo. Outra forma que existe é colocar molinhas por método endovascular, se entra por dentro da artéria sem cirurgia aberta e se coloca molinhas dentro desse aneurisma e impede que ele sangre. As 2 técnicas, em geral, são definitivas. As 2 técnicas impedem... Claro que existem casos raros que podem ressangrar
sangrar, mas a gente parte de um pressuposto de que esse aneurisma está tratado e está resolvido. Claro que a senhora pode ter novos aneurismas, né? E por isso que se indica um acompanhamento, um segmento com uma investigação a longo prazo. Aproveitando então, Roger, hoje a gente tem o quadro Substância Sonora, que vai entrar aqui no Rede de Olhares, que ele vai falar um pouquinho sobre o primeiro espetáculo que vai abrir o Quinta Sinfônica de 2015, que é com a Orquestra Sinfônica da UX, então, que vai falar o espetáculo que mistura duas artes, a literatura e a música. E isso a gente confere a partir de agora. A união da música com a literatura marca a primeira edição da Quinta Sinfônica da Orquestra da Universidade de Caxias do Sul nessa temporada 2015. Maestro Manfredo Schmidt conosco aqui no quadro Substância Sonora de hoje, bem-vindo. Beethoven e Tchaikovsky se inspiraram em outros dois gênios da literatura para fazer essas composições que vão ser apresentadas, né? Exato. Bom, bem-vindos novamente à nossa temporada da nossa Orquestra Sinfônica. E é um prazer enorme abrir essa temporada com duas grandes obras, que é o Egmont de Beethoven e também a Tempestade de Tchaikovsky, que originalmente era Egmont de Goethe e a Tempestade do Shakespeare. A ideia é mexer um pouco com esses dois universos, né, que é a literatura e a música, e até para instigar um pouco o nosso público na busca dessas duas artes. Egmont se inspirou nesse texto do Goethe e foi também uma questão um pouco do momento de vida dele, que ele estava também chateado com a opressão que acontecia naquela época, com as forças de Napoleão invadindo a Áustria, enfim. Nessa história, Egmont ele passa a ser uma pessoa que conseguiu ir contra essas forças de opressão. Doce adormecimento, qual felicidade pura. Vem voluntário, sem solicitação. A Tempestade de Shakespeare é uma outra história muito interessante que fala de um momento em que um nobre, o Próspero, ele é exilado numa ilha e nessa ilha ele tem a sua filha Miranda e também um espírito, né, que auxilia ele, chamado Ariel. E esse Ariel, ele então é o comandado por esse Próspero para fazer determinadas missões, né? E o grande desejo do Ariel é que ele possa, depois de ter cumprido todas essas missões, poder finalmente ser um espírito livre. E uma das missões dele é justamente provocar uma tempestade que vai destroçar um navio e vai trazer para essa ilha as pessoas que traíram ele. E a Miranda, ela foi exilada muito cedinho, então ela não conhecia o sexo masculino. E finalmente ela conhece o Ferdinand, que é filho de um dos nobres esses que acabaram chegando na ilha, e começa todo um romance entre os dois. E é fantástico como Tchaikovsky pega essa história e transforma em música. Depois, a imagem do Próspero, esse ser humano com poderes sobrenaturais, né?
com toda uma majestade muito grande. O momento em que tem o Caliban, que é esse escravo desengolçado, esbravejando contra Deus e todo mundo, dizendo, porque esse Próspero vive me sufocando. Então, Tchaikovsky descreve isso muito bem através de um momento bastante brutal, assim, dentro da orquestra, em termos de arcadas. A sonoridade, ela é muito, muito instigante. E o momento, então, em que Ferdinand e a Miranda começam a desenvolver o seu romance. Existe no ato de narrar uma história que é uma peça de teatro, presume que você tem essa habilidade de trazer esses elementos que são inicialmente do teatro para simplificados. Então esse para mim é o grande ponto, assim, como trazer elementos de Egmont, da Clarinha e da situação como um todo para uma narração simples, resumida, vamos dizer assim, feita por esse autor, Grillparzer, baseado no texto do Goethe, baseado nas ideias musicais de Beethoven. Então esse é o grande ponto, para que funcione como se eu pudesse entender como é essa peça de teatro, né? A gente está falando de 2 programas baseados em peças dramáticas. Como não é possível sempre se montar essa peça com uma orquestra junto e fazer todo o programa completo, então esse narrador tem essa função. Trazer o que não se vê, mas se veria, caso tivesse a peça ali, para esse ambiente musical. Impedindo, flua a harmonia interior, envoltos em amenos devaneios, abandonamo-nos. Maestro Manfredo Schmidt, muito obrigada. Ricardo Barpe, obrigada também. O quadro Substância Sonora de hoje vai encerrando por aqui, mas a gente vai ouvir mais um pouco de como vai ser essa primeira edição da Quinta Sinfônica aqui da UX. O conceito, só para a gente entender, o AVC e o AIT, a única diferença é que o mecanismo da doença é o mesmo, o que a pessoa pode sentir é o mesmo, a única diferença é que enquanto no AVC essa alteração neurológica vai ficar por muito tempo, né? Pode ficar com sequelas ou não, mas pelo menos dias, no AIT ela dura poucas horas, em geral menos de 1 hora, e depois melhora. Então, pode ter um AIT durante o sono? Pode, né? A pessoa vai acordar e quando ela acordar, ela vai ver que está com dificuldade de mexer um lado do corpo, ou que o rosto está diferente, está assimétrico, ou a fala está enrolada, ou não consegue falar, ou a visão está alterada, né? Aí a gente vai acabar dizendo que isso é um AIT se ele melhorar dentro de menos de 24 horas. Mas, em geral, o que a gente sabe é que esses casos, quando passa de 1 hora, normalmente é um AVC isquêmico mesmo. E à medida que a noite vai chegando, a pessoa começa a ficar inquieta, a pessoa começa a ficar solicitando muito a presença, né, de alguém perto dela, porque dependendo da patologia que a pessoa tenha, a noite tem uma significação
de proximidade, eventualmente até da morte, isso até a nível inconsciente. E a gente viu que o Brasil, nos últimos anos, ele melhorou nesses aspectos, né? A gente tem que pensar em nível hospitalar, que também a fisioterapia começa a nível hospitalar, né? Então, a gente tem que pensar na qualidade do serviço de fisioterapia logo no início, né, que o paciente é submetido a essa reabilitação. E serviços em termos de clínicas, aumentou a qualidade desses serviços, principalmente com a evolução da fisioterapia. A fisioterapia ela é relativamente nova, então, quando mais surge pesquisas e novas tecnologias, está crescendo muito a qualidade desse serviço. Então, a gente tem a expectativa que, durante os anos, os serviços melhorem cada vez mais, a gente consiga ajudar cada vez mais os pacientes, né? Nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, houve um aumento muito grande das unidades de AVC no Brasil por um incentivo do governo, né? Então, existe uma verba que está chegando para a abertura de novas unidades de AVC. Quem sabe, em breve, a gente não consegue ter isso em Caxias, né? Mas a Caxias é uma cidade enorme que drena uma população de quase 1 milhão de habitantes e não existe nenhuma unidade na Serra Gaúcha. Essa negociação hoje já está até acontecendo, né? Alguns meses, desde o ano passado, já existe um grupo de pessoas que está tentando fazer essa implementação, né? Isso depende de muita gente, depende desse incentivo do governo federal, é claro, do governo do estado, né? Tem todo um fluxo de caixa para onde essa verba trafega, mas precisa passar pela Prefeitura de Caxias, pelo hospital que vai ser instalado essa unidade e, claro, precisa ter uma equipe com um treinamento adequado, com neurologista, com neurocirurgião e com todos os outros profissionais que a gente já comentou. Nós temos a alimentação ultimamente industrializada, que é o alto teor de sódio, por exemplo, que induz a hipertensão. Tem que ser diminuída essa quantidade de ingestão de sal, ou até de sal de cozinha normalmente também, questão da hipertensão. Na questão da diabetes, por exemplo, que nós temos hoje a incidência muito alta, quantidade de açúcar que ingerimos. Todos esses fatores, a de gordura, como já foi falado, a quantidade de gordura, todos esses fatores para estar prevenindo o acidente vascular encefálico, ele vai estar propiciando, por exemplo, ser um bem-estar da pessoa, está auxiliando todas as atividades e ela vai estar melhorando também o modo de viver dela. E vale também salientar que não apenas essa pessoa que não teve AVC, mas aquela que já teve também tem que estar se cuidando e estar fazendo acompanhamento interdisciplinar. O Programa de Saúde da Família vem para sustentar e trazer a saúde para dentro das casas, para dentro das famílias, fazendo com que isso realmente aconteça. Então, muitas vezes, tu não vai até a unidade, mas tu tem um agente comunitário que está te visitando, que está vendo como é que está a saúde, como é que as coisas estão acontecendo. Então, acredito que sim, a política de atenção primária, de atenção básica, ela vem bem para isso, para esse enfoque de educação em saúde e de prevenir, né? Que o AVC, sim, é melhor não tê-lo. Pegaste uma faixa etária bem jovem, né? A gente tem visto tanto o AVC hemorrágico quanto o AVC isquêmico, isso depende muito da causa, mas o AVC isquêmico, quando o fato de pacientes mais jovens estarem apresentando o AVC, é por essa modificação do nosso estilo de vida, né? Muito provavelmente a gente come pior, a gente não se exercita, a gente não tem tempo para nada, nem para a família, nem só para o trabalho, a gente só se estressa. Então, a gente tem pessoas jovens hipertensas que antes não tinham, pessoas jovens dislipidêmicas com colesterol nas alturas que a gente não tinha antes. Claro que o fumo diminuiu muito, mas ainda tem muita gente que fuma, e muito jovem fumando, achando que eu sou jovem, não vai me acontecer nada, né? Então, esses fatores de risco, essa modificação do nosso comportamento, eu acho que é um dos principais culpados por essa modificação, né, da apresentação do AVC. Com certeza, tudo que nos aloja daquilo que a gente está acostumado a fazer é difícil. E aí eu acho que vai bem a perspectiva dessa reflexão. O que eu quero? Para que eu estou aqui nesse planeta? Para que eu estou aqui vivendo? O que eu quero fazer da minha vida? E a gente vive no piloto automático. Normalmente a gente não faz essas reflexões. À medida em que tu consegue dar uma paradinha e pensar, afinal de contas, para que eu estou aqui? Será que é só isso? Viver é só isso? Acordar de manhã, se estressar, trabalhar para caramba, pagar conta, e, enfim, né? Será que é isso? Eu acho que essa reflexão, eu acho que seria bastante benéfica para a gente fazer a mudança. Não é fácil mudar comportamentos. Importante a gente salientar é que os 6 primeiros meses, ou o primeiro ano, até o primeiro ano, são fundamentais para esse paciente estar se dedicando e ser persistente na sua reabilitação. Mas isso não quer dizer que o paciente, como eu falasse antes, o crônico também não vai melhorar. Mas a gente tem que alertar a população que
por acaso teve um AVC ou conhece um familiar, que logo comece tratamentos específicos, porque é onde o cérebro está mais procurando alternativas de se reorganizar. Então, a gente sempre fala assim, os primeiros 6 meses são fundamentais para você estar procurando um serviço de qualidade, um serviço de referência em reabilitação neurofuncional, né? Rede de Olhares fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais! Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você quem faz o tempo. Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você. Amarelo é o girassol que enche os campos de luz. Amarelo é a beleza e tudo que nos traduz. Amarelo é natureza, é céu, terra, mar, é viver, transformando o dia a dia em prazer. Por que deixar o mundo lá fora, se você tem o poder de abraçá-lo e levá-lo embora? Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você quem faz o tempo. Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você. Oh, 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 só você. Só você quem faz o tempo. Amarelo é o girassol que enche os campos de luz. Amarelo é a beleza e tudo que nos traduz. Amarelo é natureza, é céu, terra, mar, é viver, transformando o dia a dia em prazer. Por que deixar o mundo lá fora, se você tem o poder de abraçá-lo e levá-lo embora? Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você quem faz o tempo. Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você quem faz o tempo. Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você quem faz o tempo. Amarelo da luz do sol, regado da chuva, o tempo não muda, só você. Oh, 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 só você quem faz o tempo. Oh, 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 só você quem faz o tempo mudar.